Caros alunos, a gente vai abordar essa semana um tema aí encerrando a questão das grandes navegações, as conquistas espanholas e portuguesas lá pelos anos 1500, né, século XVI, e a gente vai abordar dessa vez sobre os jesuítas, né, que eram padres da chamada Companhia de Jesus, que foi formada pelos católicos na Europa como uma forma de combater o protestantismo, que estava em evidência, que estava em crescimento até então. Né? Então, a gente vai procurar saber quem são os jesuítas. Né? Então, conforme eu disse para vocês, no século XV, na Europa, nós tivemos um movimento chamado protestantismo, que eram grupos dissidentes de padres, de religiosos dentro da Igreja Católica, que devido a diversos motivos saíram do catolicismo e fundaram as igrejas protestantes, o calvinismo, né? E a Igreja Católica, temendo perder mais adeptos, mais fiéis, né, partiu para um chamado movimento de contra-reforma, que eram algumas determinações, algumas situações que a Igreja Católica criou ali pelo século XV, né, final dos anos 1400, tentando reverter a situação, essa debandada de fiéis da Igreja Católica. Então, a criação da chamada Companhia de Jesus, que foi fundada por Inácio de Loyola em Paris, era um grupo de padres muito fiéis à Igreja Católica, muito fiéis ao Papa. Né? E a ideia desses padres, desses jesuítas, conhecidos como jesuítas, era andar pelo mundo difundindo, evangelizando pelo catolicismo, né? Tentando reverter, tentando trazer de volta e não permitir mais saídas de católicos do grupo religioso. Né? Na época, o rei de Portugal, Dom João III, determinou a vinda desses padres jesuítas para o Brasil, em acordo com a Igreja Católica, para catequizar esses indígenas, né, dessas novas terras que foram descobertas, e também já de filhos de portugueses que haviam vindo aqui para o Brasil e por aqui procuraram se estabelecer. Né? Então, Dom João III, em 1549, envia para o Brasil, junto com o primeiro governador-geral da época, Tomé de Souza, envia os primeiros padres jesuítas, que eram chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. A intenção aqui, então, portanto, era catequizar os indígenas, né, trazê-los para a Igreja Católica, né, entre aspas, domesticá-los, né, e também os jesuítas foram os responsáveis pela primeira fase da educação do país, a chamada educação jesuítica no Brasil colônia. Foram eles que, ao chegarem no Brasil, fundaram as primeiras escolas, as chamadas primeiras escolas de Beabá, lá na Bahia. Né? Eram aquelas primeiras escolas para ensinar a ler e escrever, predominantemente a língua portuguesa, né, que eles queriam que os indígenas aprendessem, e os filhos, os portugueses, que por aqui já estavam nascendo. Né? Porque vocês lembram que depois de 1530, com as capitanias hereditárias, vieram já os primeiros portugueses para o Brasil, embora ainda num número pequeno, né, porque as capitanias hereditárias acabaram não dando certo, muitos não quiseram vir, mas os primeiros portugueses já estavam aqui e haveria necessidade de catequizá-los, de ensiná-los as primeiras letras, as primeiras escritas. Né? Então essa foi a função desses jesuítas que vieram para o Brasil. Se destacaram, né, dentre esses jesuítas, além do padre Manuel da Nóbrega, houve um grande destaque para o padre Antônio Vieira e principalmente para José de Anchieta, que eu acho que talvez tenha sido o mais conhecido de todos eles. Né? Essas escolas que foram fundadas inicialmente na Bahia, depois elas acabaram se esparramando pelo Brasil. E com o passar dos anos, final dos anos 1500, em todo o século XVII, né, os anos 1600, os jesuítas foram fundando escolas, foram, entre aspas, se alastrando por todo o Brasil.
E depois do primeiro governador-geral, que foi Tomé de Souza, veio Duarte da Costa, um outro governador-geral, e assim sucessivamente. Mas a questão da religiosidade, a questão da presença dos jesuítas aqui no Brasil se tornou muito importante, porque eles eram muito influentes, né, nessas decisões internas aqui da Polônia, nas políticas, enfim, em todos os sentidos. E com o passar dos tempos, esses jesuítas foram se enriquecendo, porque vieram muito mais padres do que da primeira vez. Eles se esparramaram pelo Brasil, fundando as chamadas missões, que eram redutos assim, jesuíticos, né, onde os padres traziam os indígenas, os portugueses, fundavam as escolas para o aprendizado desses índios, para o aprendizado desses filhos de portugueses, né. Essas missões se esparramaram pelo Brasil inteiro, no sul, principalmente em São Paulo, em regiões do Nordeste, né? E com o passar dos anos, os jesuítas ficaram fortes, influentes aqui na colônia e ricos, com fazendas, com muitos bens, né? Isso depois, num determinado momento, começou a incomodar Portugal, que não aceitava essa influência dos jesuítas tanto na política e esse enriquecimento deles. Um detalhe a ser conhecido, que foi implantado aqui no Brasil, no final ali dos anos 1500, foi um sistema de ensino dos jesuítas, o chamado Ratio Studiorum, né? Era uma maneira que os jesuítas adotavam, uma metodologia de ensino dos jesuítas, né? O Ratio Studiorum, com base aí numa metodologia rigorosa, hierárquica e com punições até físicas para aqueles que não se enquadrassem aos seus sistemas, né? E essa era a chamada metodologia jesuítica de ensino naquele momento, né? Conforme eu disse para vocês, o que acontece naquela fase? Com esse enriquecimento dos jesuítas, começa a incomodar a metrópole, ou seja, os comandantes em Portugal. Já nessa época, era o Marquês de Pombal, ali pelo século XVIII, no início dos anos 1700, era o Marquês de Pombal que comandava, como primeiro-ministro, comandava o governo lá em Portugal. E isso começou a incomodar. E esses jesuítas acabaram sendo expulsos aqui do Brasil, pelo Marquês de Pombal. Depois disso vieram as chamadas reformas pombalinas na educação. É uma outra questão, é outro tema que a gente vai ver em outra oportunidade. Então os jesuítas ficaram aqui no Brasil 210 anos, de 1549 a 1759, quando foram expulsos pelo Marquês de Pombal. Querendo ou não, a nossa educação naquela fase era uma educação até bem organizada, com as escolas, tudo certinho. Apesar de uma educação muito voltada à religião católica, né? Mas era uma situação que estava virando, entre aspas, como se diz. E com as reformas pombalinas, que o Marquês de Pombal impõe, Portugal vai se apoderar de todas as riquezas, das fazendas que os padres jesuítas tinham aqui no Brasil, mas vai implantar uma educação laica, ou seja, não existe mais essa influência do catolicismo na educação, mas tudo se volta quase que a estaca zero, né? Porque tudo aquilo que os jesuítas fizeram, retrocederam, houve um abandono dessas missões, dessas escolas, né? E aí a educação do Brasil passa por uma fase difícil, até novamente mais tarde, quase que lá no período de presença aqui do rei de Portugal, a vinda da família real para o Brasil no início dos anos 1800, só começa a se normalizar nessa situação. Então os jesuítas, para vocês entenderem quem foram eles, né, esse grupo de padres da chamada Companhia de Jesus, que vieram para o Brasil em 1549, no intuito de catequizar os índios, de ensinar a religião católica a eles, né,
mas também ensinaram as primeiras letras, as primeiras escritas, não só aos indígenas, como ao filho dos colonos portugueses que aqui já moravam naquele período. Eles tiveram uma metodologia de ensino chamada Ratio Studiorum, que foi implantada já ali nos últimos anos, dos anos 1500. Né? Eles predominaram e cresceram muito no Brasil, com muitas escolas, nos anos 1700, no início dos anos 1700, né? E foram expulsos do Brasil em 1759, depois de 210 anos de presença aqui, catequizando indígenas, formando muitas escolas, né? E a gente tem, principalmente em José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, dois padres jesuítas que se destacaram muito nesse processo, além de Antônio Vieira. E uma citação que tem aí nos textos, que é bom vocês procurarem verificar, em relação ao primeiro professor que a gente teve aqui no Brasil, que foi Vicente Rodrigues, né? Um jovem de apenas 21 anos, e que foi um dos primeiros, e talvez na história, o primeiro professor brasileiro. Era um padre, veio junto com Manuel de Nóbrega, mas que foi o primeiro professor catequizador, também de uma escola normal, que veio no Brasil. O primeiro padre jesuíta, Vicente Rodrigues, a gente considera como o primeiro professor. É isso, pessoal. Façam uma leitura dos textos aí, vocês vão conseguir responder com segurança as perguntas no final. Eu espero que vocês tenham assimilado bem todo esse processo que a gente teve aí nas últimas semanas, em relação àquela fase inicial das grandes navegações, ali pelo século XV e também século XVI, né? As conquistas espanholas aqui na América, as conquistas dos portugueses, principalmente a chegada deles em abril de 1500 aqui no Brasil, né? Todo esse processo, como funcionou, o primeiro ciclo do pau-brasil, né? As capitanias hereditárias, pós-capitanias hereditárias vem o sistema de governadores gerais. Primeiro foi Tomé de Souza, depois veio Duarte da Costa, e junto com o primeiro governador geral veio em 1549 os jesuítas, nessa intenção de catequizar, de passar os primeiros letramentos para os índios, para os filhos dos colonos portugueses que aqui estavam. Os jesuítas por aqui ficaram por 210 anos, né? Acabaram sendo expulsos por Marquês de Pombal, que era o grande comandante político de Portugal na época. Pessoal, tudo de bom para vocês, um grande abraço, e a gente volta numa outra oportunidade abordando outros assuntos. Até a próxima, tudo de bom e até lá.